Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal WOP. E para nossa reflexão, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 7, versículo 13, onde a palavra diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? A epígrafe desse texto é os dois caminhos. E essa passagem ela é uma continuação do Sermão do Monte. Um sermão em que Jesus ele falou aos seus discípulos sobre o reino de Deus. E a primeira coisa que Jesus faz nesse versículo é aconselhar. Ele nos aconselha a escolhermos a porta estreita. E também nos dá um alerta para escolhermos realmente essa porta estreita. Depois que ele dá esse alerta, ele vai dizer o motivo de escolhermos essa porta exatamente. Ele vai dizer porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, esse alerta de escolhermos o caminho estreito é porque é nesse caminho que devemos caminhar e é o único que nos leva ao Pai, que nos leva à salvação. Mas Jesus ele disse que são poucos os que entram por essa porta estreita, que grande parte está nesse caminho largo. E no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele vai falar sobre os benefícios de escolhermos essa porta estreita. Obviamente não só no capítulo 5, mas no decorrer de toda a palavra, no decorrer de toda a Bíblia, Jesus ele vai dar, e a palavra em si ela vai falar as promessas, as bênçãos de escolhermos viver nesse caminho estreito. Mas no capítulo 5 de Mateus, no começo do Sermão do Monte, Jesus ele vai falar algumas coisas, algumas bênçãos. Mas, como o próprio Senhor Jesus disse, poucos são os que decidem caminhar por esse caminho estreito. E, como eu já disse, boa parte está nesse caminho largo. E a pergunta hoje para nós é: em qual caminho nós estamos? Quando Jesus ele diz isso, ele vai falar no verso 14 o seguinte: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Jesus disse que o único caminho que leva à vida eterna, que leva à salvação, que leva até ao Pai, a Deus, é esse caminho estreito, é essa porta estreita. E que são muito poucos os que escolhem ela. E o motivo de poucos escolherem essa porta se encontra não só nesse versículo, mas eu gostaria de ler ele, Mateus 10:38. E quem não tomar sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Uma boa parte daqueles que ainda não decidiram caminhar nesse caminho estreito, uma parte, é porque há um preço a se pagar. Porque esse caminho largo em que boa parte se encontra caminhando, esse caminho de perdição, é um caminho prazeroso. É um caminho em que o pecado ele se encontra. É onde as nossas vontades, os nossos prazeres carnais, eles têm domínio e estão no controle de nossas vidas. E por nossa carne não gostar das mesmas coisas, não andar de acordo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, é por esse motivo que muitos ainda não decidiram entrar pela porta estreita e escolher o caminho de vida. Jesus disse que aquele que quiser seguir a Ele deve tomar a sua cruz, deve negar a si mesmo. E essa palavra negar a si mesmo hoje em dia ela não é muito atrativa, porque exige um arrependimento, não um arrependimento qualquer, mas um arrependimento de deixar tudo para trás e decidir viver uma nova vida em Jesus. E a partir do momento que a gente faz essa escolha de caminhar nesse caminho estreito, Jesus ele nos transforma de tal forma que as nossas atitudes mudam e quem passa a estar no controle da nossa vida já não somos nós, mas aquele que nos viu e nos criou antes mesmo do mundo existir. Então, o motivo de muitos ainda não escolherem e não estarem caminhando nesse caminho estreito é porque deve haver um sacrifício da nossa parte, deve haver um arrependimento da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. E como eu já disse,
essas palavras de hoje em dia elas já não são tão atrativas, elas não agradam ao ouvido de muitos. A nossa geração é uma geração que é muito acomodada, é uma geração que tem pressa, é uma geração em que tudo é fácil, entre aspas. Mas essa é a geração em que o mundo em que tudo isso se encontra, a maneira que as pessoas estão vivendo. Com o avanço da tecnologia, com a facilidade que temos hoje, nós já somos programados a desejarmos e querermos algo de uma forma mais apressada, de termos algo com facilidade. Mas seguir a Jesus é uma escolha que exige de nós, que exige sacrifício. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse o seguinte: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês já ouviram muito, principalmente eu repetir isso, que nós temos um tempo aqui nessa terra, que nós somos apenas peregrinos, e um dia esse tempo há de acabar. Então, enquanto estamos aqui, o que nós devemos fazer é buscar conhecer esse Jesus, é buscar caminhar nesse caminho que leva à vida eterna. Se o tempo que estamos aqui é tão pouco e a eternidade não se compara com aquilo que a gente vive aqui nessa terra, nós devemos nos preocupar a ponto de buscarmos o reino de Deus. E de uma forma, nesses dias, mais apressadamente, nós devemos nos preocupar com isso. Isaías 55:6 vai dizer: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Tudo que vem ocorrendo no mundo tem uma razão e tem um propósito. E com tudo que já aconteceu e ainda está acontecendo, tudo isso aponta para a volta do Senhor Jesus. Ele não tarda na sua promessa de que um dia ele disse que voltaria para buscar o seu povo, buscar aqueles que decidiram viver piedosamente aqui nessa terra, que escolheram viver nesse caminho estreito. Então, mais uma vez, em que caminho nós estamos caminhando? O caminho que leva à vida eterna, esse caminho que exige sacrifício da nossa parte, que exige arrependimento, que exige deixar Jesus tomar conta das nossas decisões, ou o caminho em que o nosso prazer está no pecado, aonde as nossas vontades têm domínio sobre nós e aonde tudo o que importa é fazer aquilo que minha carne gosta. Jesus, ele avisou e ele deu alerta, e a palavra ainda continua fazendo a mesma coisa hoje. Aqueles que estão nesse caminho largo, esse caminho ele conduz, ele leva direto à perdição. E essa não é a vontade do Pai, essa não é a vontade de Jesus. Porém, ele não vai obrigar ninguém a entrar nessa porta estreita. Ele aconselha, ele convida. É tão tal que em Mateus, capítulo 11, verso 28 diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus ele já nos convidou várias e várias vezes. A cada dia, a cada amanhecer, nós temos uma oportunidade nova. Eu e você temos uma oportunidade. E Jesus, a todos os dias, a cada minuto, ele continua fazendo o mesmo convite a muitos. Vinde a mim. Mas se chegar a Jesus exige um sacrifício da nossa parte. Mas aqueles que escolhem viver e caminhar nesse caminho estreito, Mateus 24:12 diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nada neste mundo é fácil. E caminhar com Jesus Cristo também não é fácil. Porém, andar com Ele, mesmo não andando com Ele, ou andando com Ele, de qualquer forma nós iremos enfrentar lutas neste mundo. Nós iremos passar por problemas. Iremos enfrentar algumas guerras. Mas o que diferencia a posição em que nós estamos diante dessas situações é quem está do nosso lado. E quando estamos nesse caminho estreito, a certeza de que temos é de que Jesus estará ao nosso lado.
e que por estarmos nele, nós somos mais que vencedores. Então, não é só essa promessa de vencer aqui nessa terra. Há dias que parece que a gente não vai conseguir nem ficar de pé. Mas, comparada à eternidade com Deus, as promessas que estão reservadas ao seu povo, isso simplesmente não é nada. Nenhuma dessas lutas simplesmente se tornam pequenininhas comparado àquilo que o Senhor tem reservado para o seu povo. Paulo ele vai dizer que aquilo que Deus preparou, o homem ele não consegue nem mesmo imaginar. Então, escolham hoje. Jesus ele continua fazendo o mesmo convite. Entrai pela porta estreita. Entrai pelo caminho que leva à salvação, que leva à vida eterna. A vontade do Pai é essa, é abençoar as nossas vidas, é nos levar a termos uma vida de alegria, onde a graça dele continue sobre nossas vidas, onde não há mais choro e nem pranto. E tudo isso há de ocorrer, mas para isso, quando esse grande dia chegar, em que o Pai há de vir buscar o seu povo, onde Jesus há de vir buscar a sua igreja, aqueles que decidiram caminhar nesse caminho, a palavra diz que há muitas promessas reservadas depois que Jesus vir buscar o seu povo. Mas se a gente quiser passar a eternidade com Ele, nós precisamos nos negar a nós mesmos e escolhermos caminhar nesse caminho estreito, assim deixando as nossas vontades para trás, deixando o pecado para trás e decidindo viver para agradar Jesus, fazendo a vontade de Deus. Escolham amar ao Deus, escolham caminhar nesse caminho que Jesus nos aconselhou, pois nele só há vida, só há bênção e só há promessas reservadas para nós, algo glorioso esperando por nós. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês, aqueles que ouviram essa mensagem. Espero que vocês tenham uma semana de bênção. Se você é novo por aqui no canal, curta esse vídeo e compartilhe com um parente, com um amigo, pois eu acredito que, assim como essa mensagem abençoa a sua vida, também vai abençoar outras pessoas. Toda semana nós postamos uma mensagem aqui. Toda segunda é uma mensagem nova, quarta, no mesmo horário, há uma mensagem. E sábado estamos aqui orando pelos pedidos de vocês. Se vocês têm algum pedido, não esqueçam de colocar nos comentários. Assim nos ajuda a tomar uma direção pelo que orar. Amém? Mais uma vez, o Jesus ele continua fazendo o mesmo convite. Vinde a mim, entrai pela porta estreita. Amém?